Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Pada Figueiredo. Tudo bem? Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Satisfação voltar a falar com vocês. Estamos ao vivo. Queria saudar todos os professores e professoras pelo seu dia, né? Dia de homenagem a esse importante profissional que abre as portas do conhecimento aos jovens, às crianças e mesmo os adultos, né? Aquele que interage com o conhecimento. Então, saudar esse dia, uma profissão tão desprestigiada no Brasil, com baixos salários, todo também um desprestígio social em torno, não só econômico, né? No Brasil, a educação virou uma espécie de panaceia, né? Uma solução de todos os males, mas, por outro lado, é muito maltratado. Isso é uma profunda contradição da nossa sociedade, né? Talvez é porque, de fato, se justifique a educação como forma de não atacar os outros grandes problemas nacionais. Então, você diz que tudo se resolveria por meio da educação. Só que, de fato, não é, né? Então, você cria essa idealização que não se concretiza, né? Porque ela realmente é inviável, mas, por outro lado, não se dá o devido valor à educação, né? Então, nós temos aí o ministro da Educação que é um verdadeiro paspalhão e sucessivos cortes na educação e uma verdadeira batalha pelo controle programático dos profissionais da educação, o que eles dizem, o que eles devem dizer na sala de aula. Então, além de agradecer os professores pela minha formação pessoal nesse dia, e também meus amigos e amigas que são profissionais de educação, que não se limitam só ao professor no sentido estrito senso, né? Porque profissional de educação é um conjunto que não se limita só ao professor, muitas vezes é o bibliotecário, o pessoal da secretaria, o pessoal da alimentação escolar, né? O pessoal do serviço geral da escola, são os inspetores, são os porteiros. Então, eu queria agradecer esses profissionais que me ajudaram na minha formação como indivíduo, mas também parabenizar eles pela resistência, porque se a gente ainda tem algum tipo de educação com qualidade no nosso país, apesar de todo o desprestígio, é porque é uma das categorias que mais se mobiliza na nossa sociedade contra os desmandos, né, e contra o ataque a ela em si, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, tá, Antônio? Então, obrigado aí pelo espaço de poder dizer isso hoje, 15 de outubro de 2019. Legal, Almir, parabéns aí pelas palavras. Vamos aqui, então, ao destaque da participação do nosso amigo Almir Cesar Filho no quadro Economia é Fácil, versão reduzida. Economia continua andando de lado. O mercado já estima que o país crescerá menos de 1/3 do que previu no início do ano. Por favor, Almir. Antônio, essa última semana, o boletim Focus do Banco Central, que é a publicação que reúne apontamentos do mercado financeiro, na qual as várias instituições consultadas pelo Banco Central apresentam suas estimativas para indicadores até o final do ano, estão sugerindo que 2019 vai fechar com um crescimento do PIB de apenas 0,8%. 0,8% é muito menos, só para explicar aos nossos ouvintes, do que começou o ano.
o Boletim Focus estimava o crescimento do PIB para 2019 em 2,5%, 2,4%, e agora nós já estamos em 0,8%. E por que isso? Né? No começo do ano e final do ano passado, havia toda uma euforia com a vitória do Bolsonaro, porque se achava que o Bolsonaro iria seguir a cartilha do mercado financeiro e, com isso, entre aspas, haveria a volta da tal confiança. Você se livraria também do governo Temer, que era um governo desmoralizado pelos escândalos de corrupção, por ainda estar atrelada a alguma medida a sua participação ao longo do governo Lula e Dilma, e também porque era um governo que não conseguia aprovar a agenda neoliberal no Congresso Nacional. Então, esses investidores do mercado financeiro, esses rentistas, apontavam que o governo Bolsonaro iria proporcionar uma confiança, uma retomada da confiança, e destravaria investimentos, tanto internos quanto internacionais no Brasil. Passado 10 meses de governo, não é isso que está se concretizando, apesar do governo estar tramitando, de fato, no Congresso, várias reformas neoliberais, ter conseguido aprovar a medida provisória de liberdade econômica, que foi uma verdadeira reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista, completando aquela do Michel Temer, e tal como ela, quanto a do Michel Temer, de fato, você não gerou nenhum emprego, não há um crescimento do emprego, muito pelo contrário, os indicadores de emprego continuam bem ruins, né? A gente está aí com a casa de um desemprego de 11,5%, e não é maior porque a subocupação estourou no país, assim, ficou gigante, explicando que a subocupação são quando os trabalhadores conseguem postos de trabalho muito inferior à sua qualificação, com salários menores, que era a sua ocupação anterior, ou mesmo menos horas, né? Então, é o por conta própria, é o biscate, é o autônomo, né? E são formas do trabalhador buscar renda diante da contração do mercado de trabalho. E tem também um outro indicador que surgiu essa semana, que é muito preocupante e mostra também o quanto a economia brasileira está estagnada ou está numa situação de pré-recessão. A recessão pode até não se confirmar, né, porque a cada vez que o IBGE mede o PIB, né, lembrando que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as despesas do país, que o IBGE mede trimestralmente, né? E também o Banco Central tem um outro indicador bem interessante, que aí é mensal, que ele tenta antecipar a própria medição do IBGE, que é o chamado IBCBR, índice, que é um índice do Banco Central de atividade econômica, tá? Porque o Banco Central, lembrando, ele é o órgão responsável pelo poder de compra da moeda, combater a inflação. Então, ele precisa medir com maior cuidado, mesmo que não em termos oficiais, a atividade econômica, portanto, a oferta e a demanda da economia, para poder, com isso, regular os preços. Então, os dois indicadores podem até não confirmar quedas, né, crescimentos negativos, né, decrescimentos, mês a mês, mas vários meses houve registro de decrescimento. Então, só que eles não se mantêm num ritmo constante, então é por isso que esse ano a soma dos meses deve registrar, é claro, um crescimento positivo, mas muito pequeno, como o próprio mercado financeiro está estimando no Boletim Focus. Mas qual é o indicador que eu queria trazer à baila e mostrar para vocês que a economia anda de lado? Foi divulgado pela Serasa Experian, falências e recuperações, indicador de falências e recuperações, agora em setembro de 2019,
um aumento no número de falências e pedidos de recuperação por parte das empresas. Nós tínhamos tido, no último período, inclusive a estabilização, mesmo uma queda no número de falências, parece que voltou a registrar um aumento, mesmo pequeno, mas preocupante. E por que isso? As empresas continuam tendo dificuldades, mesmo passados meses e anos da crise econômica. Então, e também um outro fator é que muitos trabalhadores que se acabaram desempregados acabaram se refugiando na opção de abrir negócios próprios para tentar sobreviver, manter o padrão de vida. Só que esses negócios, sem planejamento, e também numa conjuntura econômica de muita dificuldade, né, de estrangulamento na demanda, e também no momento que o crédito é muito caro, e você tem depois dificuldade de pagar seus empréstimos, acabam caminhando para a situação de déficit, de prejuízo, ou mesmo de falência ou pedidos de recuperação. E o setor justamente que está passando por mais pedidos de recuperação, dados aí da Serasa, é o setor de comércio e serviços, que se por um lado houve um recuo nas indústrias no pedido de falência e recuperação, o setor de serviços teve um crescimento de 3,7%. Por isso, na média, você acabou tendo um crescimento de 0,8%. E isso, como eu disse, é preocupante, porque mostra o quanto a economia brasileira ainda não se recuperou da crise, e muito pelo contrário, há vários sinais que mostram que a crise pode ainda se intensificar, né? Se a economia ainda não está muito pior, porque o Brasil, né, tem uma musculatura, entre aspas, econômica maior que até que seus vizinhos, nada nos impede de convergir rapidamente para uma situação dos nossos vizinhos, como a Argentina. E é até curioso, né, Antônio, que a gente vive falando aqui. A imprensa brasileira, nos anos anteriores, fala muito mal da Venezuela, e o quanto a política econômica que era aplicada até então poderia, entre aspas, levar a economia brasileira a uma situação similar à da Venezuela, mas enquanto, muito pelo contrário, a economia brasileira converge com a situação da Argentina, que passa por uma crise econômica e social tal ou maior do que a da Venezuela. Pode não passar por uma crise política de tal magnitude, mas realmente passou também por uma crise política. Não é uma crise tão grande como a da Venezuela, mas do ponto de vista social é muito dramático, né? E como a gente já vem dizendo nos últimos dias, não se limita só à Argentina, porque outros países aqui da América do Sul também estão passando por crises políticas muito grandes, tá? Em decorrência também da crise econômica. E é curioso que a gente vivenciou nos últimos 2, 3 anos uma onda de direita, de governos de direita, derrubando os governos, ou sucedendo os governos de centro-esquerda, de Frente Popular, nacional populistas, né? Aquela onda chamada anti-bolivarianismo, né? E esses governos agora de direita estão passando por uma profunda crise. Ou não vão se reeleger, ou estão às vésperas de serem derrubados, como acontece no Paraguai, que foi uma profunda crise constitucional, né? O próprio também no Chile, que não passa por uma crise política de grande magnitude, mas lá o Piñera, que é aliado do Bolsonaro, passa por uma impopularidade gigantesca, e nós temos uma crise profunda, verdadeiros levantes no Peru e no Equador, né, que é quase uma revolução contra o presidente Lenin Moreno, que estava aplicando um pacote de ajuste econômico, inclusive ditado pelo FMI. Então, a economia latino-americana, de maneira como um todo,
mas particularmente aí para a gente estar falando de Brasil, voltando ao nosso lado, são economias que estão andando no mínimo, andando de lado, no mínimo. Né? Não há uma retomada do crescimento da economia, né? Então, se no início do ano se estimava esse crescimento, né, da economia, nós, de fato, não estamos vivenciando isso. E o setor de serviços, já para a gente começar a fechar, né, o setor de serviços emplacou uma queda de 0,2% em agosto, que foi o dado aí divulgado no dia 11. Eu cheguei a mencionar ele ontem, na Economia Fácil de ontem, e os números do setor trazem um profundo pessimismo sobre a economia do país, porque mostra o quanto qualquer expansão da economia que pudesse contrapensar, né, contrabalançar alguns indicadores ruins, não se sustentam ao longo do tempo. Então, o setor de serviços chegou a registrar uma alta no mês de julho, né, avançou 0,7%, aí no mês seguinte, em agosto, caiu 0,2%. Então, qualquer situação, qualquer indicador positivo no mês seguinte ele acaba podendo registrar taxas negativas. E é isso que vem acontecendo no conjunto dos indicadores da economia brasileira. Então, e um dos principais setores da economia, que é serviço, né, o peso do setor de serviços representa 1 em cada 8 empregos no Brasil. E representa quase mais de 70% do PIB, mostram que a nossa economia segue muito frágil. E aí, para concluir mesmo, Antônio, na nossa consultoria diária aqui de economia, é importante a gente frisar o quanto a política econômica é responsável também pela economia estar estagnada. Nós insistimos, quer dizer, nós não, a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, comandado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, insiste em não fazer uma política de estímulo à demanda da economia está estagnada, fazendo com que, inclusive, os estoques das empresas sejam muito altos, porque elas não conseguem vender. Em alguma medida, elas, por conta disso, sem faturar, elas não contratam, e mesmo aquelas que estão tendo um faturamento positivo, elas também não fazem novas contratações de investimento, porque a taxa de juros cobrada, a taxa de juros final é muito alta, mesmo com a Selic tendo baixado nos últimos meses. Então, a economia não gira no nosso país, os gastos públicos também acabam sendo cortados para tentar estabelecer um equilíbrio fiscal por conta da queda das receitas, queda da arrecadação, mas a cada queda do gasto, você provoca no mês seguinte uma queda da arrecadação, porque gasto significa faturamento, né, significa contratações, e contratações significam, evidentemente, pagamento de impostos. Então, o governo cava sua própria queda da arrecadação. Então, esse tipo de política econômica burra é quem está levando a economia brasileira a patinar, a ficar andando de lado, porque em nenhum momento resolve as questões centrais da economia brasileira. E acreditar que a tal confiança iria ressuscitar investimentos é um profundo equívoco, né, que está se confirmando ao longo do tempo. E a aprovação dessas reformas neoliberais podem até beneficiar as grandes empresas, mas não estimula o crescimento da economia, a geração de emprego, e que é gerado pelas micro e pequenas empresas e também pelo próprio poder público. Então, esse erro de política econômica que está gerando a situação atual do Brasil. Tá bom, Antônio? É contigo aí no estúdio. E antes de encerrar, queria, como sempre, pedir aos nossos ouvintes que deem like e compartilhem para fortalecer o nosso projeto. Dúvidas, críticas e sugestões, enviarem um e-mail para economiafácil@gmail.com, tá bom?
E agradecer e pedir para deixar um comentário nas nossas redes sociais. Falou, tchau, tchau. Muito obrigado, Almir. Abraço, tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.